Ele estava ali, no canto da mesa, vestindo a mesma camisa surrada que usava na obra. Os olhares de desprezo cortavam mais fundo que qualquer palavra. A família da noiva ria baixo, sussurrava, apontava. Ele era apenas um pedreiro, um homem simples que ousou se apaixonar por uma mulher de família nobre. Mas naquela noite, um único telefonema de 30 segundos mudaria tudo. A verdade que ninguém imaginava estava prestes a calar cada riso, cada olhar de nojo, cada comentário maldoso. E quando a ligação terminou, o silêncio foi ensurdecedor. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder histórias reais de superação e justiça que vão tocar seu coração. Marcelo segurava o garfo com as mãos calejadas, tentando ignorar os olhares que pesavam sobre ele como pedras. A mesa estava posta com louças que ele nunca tinha visto na vida. Copos de cristal que refletiam a luz do lustre gigante pendurado no teto alto da mansão. Ele não pertencia àquele lugar, e todos ali faziam questão de deixar isso claro. A família de Helena, sua noiva, havia insistido naquele jantar. Um jantar de apresentação formal, disseram. Mas Marcelo sabia a verdade. Aquilo era um teste cruel para provar que ele não era digno da filha deles. Helena estava ao lado dele, pálida, os olhos baixos, os dedos trêmulos segurando a taça de vinho que ela nem tocava. Ela também sentia o peso, a tensão, a humilhação silenciosa que pairava no ar como fumaça tóxica. Do outro lado da mesa, Rogério, o pai de Helena, limpava a boca com o guardanapo de linho bordado e observava Marcelo com aquele olhar gelado, calculista, cheio de desprezo contido. Ao lado dele, Clarice, a mãe de Helena, sorria com os lábios finos, mas os olhos diziam outra coisa. Diziam que aquele homem, aquele pedreiro de mãos sujas de cimento, jamais seria bem-vindo naquela família. E havia mais gente ali. Rios, primos, a irmã mais velha de Helena, todos vestidos com roupas caras, todos com aquele ar de superioridade que sufocava qualquer tentativa de diálogo genuíno. Marcelo respirou fundo. Ele tinha prometido a Helena que aguentaria, que não sairia dali, que provaria que o amor deles era mais forte que qualquer preconceito. Mas cada segundo naquela mesa doía como uma ferida aberta. A conversa fluía entre eles como se Marcelo não estivesse ali. Falavam de viagens internacionais, de investimentos, de clubes exclusivos, de nomes que Marcelo nunca ouvira. E quando alguém finalmente se virava para ele, a pergunta vinha carregada de veneno disfarçado de cortesia. Foi o primo de Helena, um homem de terno azul marinho e gravata de seda, que disparou a primeira. Então, Marcelo, Helena nos contou que você trabalha com construção. Deve ser um trabalho muito cansativo, não é mesmo? O tom era condescendente, a sobrancelha erguida, o sorriso falso. Marcelo engoliu seco. Sim, é cansativo, mas é honesto. Eu construo casas, construo lares para as pessoas. O primo riu, um riso curto, cortante, que nobre. Mas me diga, você tem algum plano de crescer na vida? Ou pretende continuar carregando tijolos para sempre? O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena apertou a mão de Marcelo por baixo da mesa, tentando transmitir força, mas ela mesma estava tremendo. Marcelo olhou para o primo, depois para Rogério, depois para Clarice. Todos esperavam sua resposta. Todos esperavam vê-lo se curvar, se desculpar por existir, por amar Helena, por ousar estar ali. Mas Marcelo não curvou a cabeça. Eu tenho planos, sim, e eles envolvem fazer Helena feliz. Construir uma vida com ela, com respeito, com dignidade. Rogério soltou um suspiro pesado, quase teatral. Dignidade, que palavra bonita. Mas dignidade não paga contas, rapaz. Dignidade não garante o futuro da minha filha. Você entende isso, não entende? Marcelo sentiu o nó na garganta, mas não desviou o olhar. Eu entendo que o senhor não me conhece e talvez por isso esteja julgando errado. Clarice interrompeu, a voz doce como mel envenenado. Querido, não estamos julgando, estamos apenas preocupados. Helena cresceu com tudo. Ela nunca passou necessidade. E agora você quer que ela viva em um barraco, comendo arroz e feijão, enquanto você sua debaixo do sol? Isso é amor ou é egoísmo? As palavras cortaram fundo. Marcelo sentiu a raiva subir, queimar o peito, mas ele a engoliu. Ele tinha prometido a Helena que não perderia a paciência, que não daria a eles a satisfação de vê-lo explodir. Helena não vai viver em barraco nenhum. Eu tenho uma casa, simples, mas digna. E ela será feliz lá, porque estaremos juntos. A irmã de Helena, sentada do outro lado, revirou os olhos. Que romântico. Mas romance não dura para sempre, Marcelo. Uma hora a realidade bate. E quando bater, você vai ver minha irmã infeliz, frustrada, arrependida. E aí? O que você vai fazer? Marcelo respirou fundo, as mãos fechadas embaixo da mesa. Ele queria gritar, queria dizer que eles não sabiam de nada, que estavam errados, mas algo dentro dele dizia para esperar.
para aguentar, para confiar. Helena, ao lado dele, tinha os olhos cheios de lágrimas, mas não chorava. Ela também estava lutando, também estava segurando a dor. E Marcelo sabia que se saísse dali agora, seria como desistir dela, e ele jamais faria isso. O jantar continuou. As provocações também, pequenas farpas disfarçadas de preocupação, sorrisos falsos, olhares de pena. E Marcelo aguentou cada um deles, mordendo a língua, engolindo a humilhação, mantendo a postura ereta mesmo quando tudo dentro dele gritava para sair correndo daquele inferno decorado com ouro e arrogância. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum deles imaginava. E quando acontecesse, cada palavra maldosa, cada olhar de desprezo, cada riso debochado seria engolido de volta. Com juros. O prato principal foi servido. Um filé ao molho de vinho tinto, acompanhado de legumes grelhados e batatas que pareciam pequenas joias esculpidas. Marcelo olhou para aquilo e sentiu o estômago embrulhar. Não de fome, de nervosismo. Ele pegou a faca e o garfo, tentando imitar os movimentos elegantes das outras pessoas à mesa. Mas suas mãos grandes e ásperas pareciam desajeitadas, segurando aqueles talheres de prata reluzente. Ele cortou um pedaço pequeno da carne, levou à boca e mastigou devagar, tentando não fazer barulho, tentando ser invisível. Mas a invisibilidade era impossível ali. Todos o observavam. Todos analisavam cada movimento. E quando ele finalmente engoliu, o primo de Helena voltou à carga. Marcelo, me tire uma dúvida. Você estudou até que série? A pergunta veio com um sorriso, mas o veneno estava ali, claro como o cristal dos copos. Marcelo colocou os talheres sobre o prato, limpou a boca com o guardanapo e olhou diretamente para o primo. Estudei até o 2º ano do ensino médio. Tive que parar para trabalhar. Meu pai ficou doente e alguém precisava sustentar a casa. O primo acenou com a cabeça, fingindo compreensão. Entendo. Então você não tem ensino superior, não fez faculdade, não tem diploma. Marcelo sentiu o golpe, mas manteve a voz firme. Não tenho diploma de papel, se é isso que você quer saber. Mas aprendi muito na vida. Aprendi a construir, a resolver problemas, a lidar com pessoas. Aprendi a não desistir. O primo riu de novo, aquele riso que soava como vidro quebrando. Que inspirador. Mas convenhamos, Marcelo, o mercado hoje exige qualificação. E você, sem estudo formal, vai competir com quem? Vai crescer como? Helena finalmente ergueu a voz, trêmula, mas corajosa. Ele não precisa competir com ninguém. Ele é bom no que faz. Ele tem clientes fiéis. Ele é respeitado. Clarice interrompeu com um sorriso condescendente. Querida, você é tão ingênua. Clientes fiéis, respeito. Isso é lindo, mas não paga escola particular para os filhos, não paga plano de saúde, não paga viagens, não garante segurança. Helena, você merece mais. Você merece alguém que possa te dar o que sempre teve. Alguém do seu nível. As palavras ecoaram pela sala como uma sentença. Marcelo sentiu o coração acelerar, o sangue ferver, mas respirou fundo. Ele não podia perder a calma. Não agora. Não ali. Com todo respeito, senhora, o que Helena merece é alguém que a ame de verdade. E eu amo, com tudo que sou. Rogério bateu o copo na mesa, o som ecoando alto. Amor. Sempre essa conversa de amor. Rapaz, amor não sustenta ninguém. Amor é bonito nos filmes. Mas na vida real, você precisa de dinheiro, de estrutura, de posição social. A irmã de Helena, Patrícia, cruzou os braços e inclinou-se para frente, os olhos brilhando com malícia. Marcelo, vamos ser práticos. Você realmente acha que consegue dar a Helena o estilo de vida que ela tem aqui? Olha ao seu redor, esta casa, esses móveis, essas roupas, essa comida. Você pode proporcionar isso? Marcelo olhou ao redor. Via o luxo, via o excesso. Via a ostentação que sufocava qualquer simplicidade. E então ele olhou para Helena. Viu os olhos dela cheios de lágrimas, mas também cheios de amor. E soube a resposta. Eu posso dar a ela algo que dinheiro não compra. Respeito, lealdade, parceria. E um lar onde ela seja amada, não julgada. Patrícia riu alto, debochada. Que poético. Mas quando o dinheiro acabar, quando a conta de luz atrasar, quando vocês não tiverem o que comer, esse seu amor vai valer alguma coisa? Marcelo estava prestes a responder quando o celular no bolso da calça vibrou. Ele ignorou, mas vibrou de novo, insistente. Rogério franziu a testa. Você não vai atender? Deve ser importante. Marcelo hesitou. Não queria ser grosseiro, mas a insistência era estranha. Ele puxou o celular do bolso. Um aparelho simples com a tela trincada. Na tela, um número desconhecido. Ele olhou para Helena, que acenou levemente com a cabeça como se dissesse atenda. Marcelo levantou-se da cadeira, pediu licença e caminhou até a varanda da mansão, longe da mesa. O coração batia rápido. Ele atendeu. Alô? A voz do outro lado era firme, masculina, direta.
Marcelo Santos? Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é Dr. Henrique Mendes, do escritório Mendes e Associados. Preciso falar com o senhor sobre um assunto urgente. É sobre a herança do seu avô. Marcelo congelou. Herança? Meu avô morreu há 10 anos. Eu sei disso. Eu não tinha ideia de herança nenhuma. O advogado continuou, a voz calma, mas séria. Senhor Marcelo, seu avô deixou um testamento que só poderia ser aberto 10 anos após a morte dele. A cláusula era clara. E hoje, exatamente hoje, completam-se os 10 anos. Precisamos conversar pessoalmente, mas posso adiantar que o senhor é o único herdeiro legal de um patrimônio considerável. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Patrimônio? Que patrimônio? O advogado respirou fundo. Seu avô era dono de uma construtora. Uma construtora grande, senhor Marcelo. Ela está avaliada em 17 milhões de reais. E agora é sua. Marcelo quase largou o celular. O mundo ao redor girou. 17 milhões. Construtora. Herança. Ele olhou para dentro da casa, para aquela família que o desprezava, que o humilhava, que o julgava indigno. Ele respirou fundo. Doutor, o senhor pode repetir isso? O advogado repetiu, palavra por palavra. Acrescentou ainda que a construtora tinha contratos ativos, funcionários, projetos em andamento. Tudo funcionando, tudo gerando lucro e tudo esperando por Marcelo para assumir o comando. Marcelo agradeceu, disse que iria ao escritório no dia seguinte e desligou. Ficou ali, parado na varanda, segurando o celular, tentando processar. Sua vida inteira tinha sido de luta, de suor, de sacrifício. Ele nunca soube que o avô, um homem simples que morreu quando Marcelo era ainda jovem, tinha construído um império silencioso. Nunca soube que havia dinheiro guardado. Nunca soube que um dia tudo aquilo seria dele. E agora, naquele exato momento, enquanto era humilhado por uma família que o considerava inferior, ele descobria que era mais rico que todos eles juntos. Marcelo voltou para a sala de jantar. Os passos eram os mesmos, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele não estava mais curvado, não estava mais tenso. Havia uma calma estranha, quase surreal, tomando conta do seu corpo. Ele se sentou ao lado de Helena, que o olhou preocupada. Tudo bem? Ele acenou com a cabeça, um sorriso discreto nos lábios. Tudo bem? Rogério observava com desconfiança. Quem era? Marcelo respirou fundo. Era meu advogado. Rogério ergueu a sobrancelha, surpreso e debochado ao mesmo tempo. Advogado? Você tem advogado? Marcelo olhou nos olhos dele, firme, sereno. Tenho. E parece que vou precisar dele. Acabei de descobrir que sou dono de uma construtora. Uma construtora avaliada em 17 milhões de reais. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse parado. Clarice foi a primeira a reagir, mas a voz saiu trêmula, quase inaudível. 17 milhões? Você está brincando, não está? Marcelo não desviou o olhar. Não estou. Meu avô deixou um testamento que só foi aberto hoje. Eu não sabia de nada. Mas agora sei, e posso provar se quiserem. Rogério ainda estava paralisado, o rosto vermelho, as mãos apertando o guardanapo de linho como se fosse estrangular alguém. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Tentou de novo. Isso é absurdo. Você é pedreiro. Como um pedreiro tem 17 milhões? Marcelo respirou fundo. Eu não tinha, mas meu avô tinha, e construiu isso trabalhando como eu trabalho. Com as mãos, com suor, com dignidade. A palavra dignidade ecoou pela sala como um trovão. Era a mesma palavra que Rogério tinha usado para humilhá-lo minutos atrás. Agora ela voltava, pesada, carregada de verdade. Patrícia, a irmã de Helena, estava pálida. Ela olhava para Marcelo como se estivesse vendo um fantasma. Mas isso não faz sentido. Se você tinha tanto dinheiro, por que trabalhava como pedreiro? Por que vivia daquela forma? Marcelo sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu não sabia que tinha dinheiro nenhum. Meu avô morreu quando eu era jovem. Ele nunca me contou nada sobre a construtora, nunca falou de testamento. Ele só me ensinou a trabalhar, a ser honesto, a não depender de ninguém. E foi isso que eu fiz. Trabalhei, construí minha vida. E quando conheci Helena, me apaixonei por ela. Não pelo que ela tinha, mas pelo que ela é. E agora vocês descobrem que eu tenho dinheiro e de repente tudo muda, não é? De repente eu sirvo, de repente sou digno. Clarice tentou falar, mas Marcelo ergueu a mão pedindo silêncio. Não. Deixem eu terminar. Ele se virou para Helena, pegou a mão dela e segurou com firmeza. Eu vim aqui hoje porque amo essa mulher. Vim sabendo que seria humilhado, julgado, desprezado. E aguentei cada palavra, cada olhar, cada risada. Porque ela vale isso. Porque o amor dela vale isso. Eu não precisava provar nada para vocês, mas vocês precisavam provar algo para mim. E provaram. Provaram que não se importam com quem eu sou.
Se importam com o que eu tenho, e isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Helena estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas de alívio, de orgulho. Ela apertou a mão de Marcelo de volta, e pela primeira vez naquela noite, sorriu. O primo de Helena, que tinha sido tão arrogante, estava vermelho, os olhos baixos, as mãos trêmulas, segurando o copo de vinho. Ele tentou falar, a voz fraca. Eu não quis ofender, eu só estava preocupado com Helena. Marcelo olhou para ele, o olhar firme, mas sem raiva. Você não estava preocupado, você estava julgando, todos vocês estavam, e fizeram isso baseados em aparência, em roupa, em onde eu trabalho. Não perguntaram quem eu sou, não perguntaram o que eu sinto, não perguntaram nada que importasse de verdade. Rogério finalmente encontrou a voz, mas ela saiu diferente, menos autoritária, menos segura. Marcelo, eu peço desculpas, nós não sabíamos. Marcelo soltou um riso curto sem humor. Não sabiam o quê? Que eu tinha dinheiro? E se eu não tivesse? Se eu continuasse sendo apenas um pedreiro? Eu seria menos digno de amar sua filha? Seria menos homem? Menos honesto? O silêncio foi a resposta. Rogério desviou o olhar. Clarice olhava para o prato. Patrícia mordia os lábios. O primo mexia no copo sem beber. Todos sabiam a verdade, e a verdade doía. Marcelo levantou-se da cadeira, ajudou Helena a se levantar também e olhou para todos ali. Eu vou embora e levo Helena comigo. Não porque tenho dinheiro agora, mas porque ela merece estar com alguém que a ama de verdade. E vocês acabaram de mostrar que não se importam com o amor dela. Se importam com o status, com a aparência, com o que os outros vão pensar. Rogério levantou-se também, as mãos estendidas, quase em súplica. Espere, não precisa ser assim. Podemos conversar, podemos recomeçar. Marcelo balançou a cabeça. Não, já foi dito tudo o que precisava ser dito. Vocês tiveram a chance de me conhecer, de me respeitar. E escolheram me humilhar. O dinheiro que acabei de descobrir não muda quem eu sou, mas mostra quem vocês são. E eu não quero fazer parte disso. Helena segurou o braço dele, o rosto molhado de lágrimas, mas o sorriso ainda ali. Vamos embora, Marcelo. Vamos para casa. Eles caminharam em direção à porta. Cada passo era pesado, mas firme. Quando chegaram à saída, Marcelo parou e se virou uma última vez. Ah, e só para constar, mesmo que eu não tivesse recebido essa herança, eu ainda levaria a Helena comigo, porque ela me escolheu, e isso vale mais que qualquer fortuna. Eles saíram. A porta se fechou atrás deles com um som suave, mas definitivo. Dentro da mansão, a família ficou ali, paralisada, cada um processando o que tinha acabado de acontecer. Rogério voltou a se sentar, as mãos tremendo. Clarice cobriu o rosto, envergonhada. Patrícia olhava para o nada, perdida. O primo bebia o vinho em silêncio, engolindo junto a amargura da própria arrogância. Eles tinham tudo, dinheiro, conforto, luxo, mas naquela noite perderam algo muito mais valioso. Perderam o respeito de si mesmos. E perderam Helena. Do lado de fora, Marcelo e Helena caminhavam juntos pela calçada iluminada pelos postes. O ar estava fresco, leve, diferente do clima pesado da mansão. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Você sabia que ia receber essa ligação hoje? Marcelo balançou a cabeça. Não fazia ideia. Helena sorriu. Foi um milagre, então. Marcelo olhou para o céu estrelado. Não sei se foi milagre, mas sei que se não tivesse recebido essa ligação, eu ainda teria saído daqui com você. Porque você é tudo o que eu preciso. Helena parou de andar, virou-se para ele e o beijou. Um beijo longo, doce, cheio de promessa. Quando se separaram, ela sussurrou. Eu te amo. Ele sorriu. Eu também te amo. E agora vamos construir nossa vida, do nosso jeito, com respeito, com amor, com dignidade. E eles seguiram caminhando, lado a lado, rumo a um futuro que seria deles. Na manhã seguinte, Marcelo estava no escritório do advogado. Uma sala ampla, com estantes de madeira escura, cheias de livros jurídicos, uma mesa imponente de mogno e uma vista panorâmica da cidade. Dr. Henrique, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de armação fina, estendeu a mão com um sorriso caloroso. Senhor Marcelo, é um prazer finalmente conhecê-lo. Seu avô foi um grande homem, um visionário. Marcelo apertou a mão dele, ainda processando tudo. Eu mal me lembro dele. Ele morreu quando eu tinha 20 anos. Nunca imaginei que ele tivesse construído tudo isso. O advogado acenou para que Marcelo se sentasse e abriu uma pasta grossa cheia de documentos. Seu avô, Joaquim Santos, começou como pedreiro, assim como você. Trabalhou anos economizando cada centavo. Depois, abriu uma pequena construtora. E com muito trabalho, honestidade e visão, transformou aquilo em um negócio sólido e lucrativo. Henrique folheou alguns papéis e continuou. Quando ele faleceu,
Deixou instruções muito claras no testamento. A empresa deveria continuar operando, gerida por administradores de confiança, e só poderia ser transferida para você após 10 anos. Ele queria ter certeza de que você amadurecesse, que aprendesse o valor do trabalho, que não dependesse de herança para construir caráter. Marcelo sentiu um aperto no peito. Meu avô sempre foi duro comigo, sempre me cobrou, sempre disse que eu tinha que me virar sozinho. Agora entendo por quê. Henrique sorriu. Ele te amava profundamente. E queria que você se tornasse o homem que é hoje. Um homem que trabalha, que luta, que não se curva diante das dificuldades. E olha só, ele conseguiu. Você é exatamente o que ele queria que fosse. Marcelo engoliu seco, os olhos marejados. Ele continuou. A construtora tem atualmente 230 funcionários, está tocando 12 projetos simultaneamente e tem contratos fechados para os próximos 3 anos. Tudo está funcionando perfeitamente. Marcelo respirou fundo. E agora, o que eu faço? Henrique cruzou as mãos sobre a mesa. Você assume, ou continua delegando para os administradores. A escolha é sua. Mas seu avô deixou uma carta. Uma carta para ser entregue apenas quando você assumisse oficialmente. Ele puxou um envelope amarelado do fundo da pasta e o entregou a Marcelo. As mãos dele tremiam ao pegar. Abriu devagar, com cuidado, como se fosse algo sagrado. Dentro, uma folha manuscrita com a letra trêmula mas firme do avô. Marcelo começou a ler em silêncio, mas a voz do advogado o interrompeu. Pode ler em voz alta se quiser. Marcelo assentiu e começou. Meu querido Marcelo, se você está lendo isso, significa que já se passaram 10 anos desde que parti. E também significa que você se tornou o homem que sempre soube que seria. Trabalhador, honesto, digno. Construí essa empresa com minhas mãos, assim como você constrói casas todos os dias. Não te contei sobre ela, porque não queria que você dependesse disso. Queria que você aprendesse a andar sozinho, a cair e levantar, a enfrentar o mundo de cabeça erguida. E sei que você fez isso. Agora essa empresa é sua. Use-a com sabedoria, ajude quem precisa, dê oportunidades para quem não tem. Seja justo com seus funcionários e nunca, nunca esqueça de onde você veio. O dinheiro não muda quem você é, apenas revela. Tenho orgulho de você, meu neto. Sempre tive e sempre terei. Seu avô, Joaquim. Marcelo terminou a leitura e ficou ali, segurando a carta, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele não tentou escondê-las. Não havia vergonha naquele choro. Era dor, era gratidão, era amor por um homem que ele mal conheceu, mas que moldou toda a sua vida. Henrique esperou em silêncio, respeitando o momento. Depois de alguns minutos, Marcelo limpou o rosto e olhou para o advogado. Eu quero assumir, quero tocar a empresa, mas do jeito que meu avô tocava, com honestidade, com respeito, dando oportunidade para quem merece. Henrique sorriu largo. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Vou preparar todos os documentos. A partir de hoje, você é oficialmente o dono da Santos Construções. Marcelo assentiu, ainda processando. E os funcionários? Eles sabem disso? Henrique balançou a cabeça. Não. Eles sabem que existe um herdeiro, mas não sabem quem é. Você pode se apresentar quando quiser. Marcelo pensou por um momento. Quero conhecê-los. Quero ir até lá hoje mesmo. Henrique levantou-se. Então vamos, eu te levo. Eles saíram do escritório e entraram no carro do advogado, um sedã preto luxuoso. Durante o trajeto, Henrique explicou mais detalhes sobre os contratos, os projetos, as finanças. Tudo estava organizado, transparente, funcionando como um relógio. Quando chegaram à sede da construtora, Marcelo ficou paralisado. Era um prédio moderno de 3 andares com vidros espelhados e a fachada impecável. Uma placa grande na entrada dizia Santos Construções. Fundada em 1982. Ele nunca tinha estado ali, nunca tinha visto aquilo. E agora era dele. Eles entraram. A recepção era ampla, com sofás confortáveis, plantas ornamentais e uma recepcionista sorridente que os cumprimentou com educação. Henrique pediu para chamar o gerente-geral, um homem chamado Silvio. Minutos depois, um homem de cerca de 50 anos, careca, de óculos e terno cinza, apareceu com um sorriso cordial. Doutor Henrique, que surpresa. O que traz o senhor aqui? Henrique apontou para Marcelo. Silvio, este é Marcelo Santos, o neto de Joaquim e o novo dono da empresa. O rosto de Silvio mudou completamente. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu, ele estendeu a mão trêmula. Senhor Marcelo, é uma honra imensa. Seu avô foi o melhor homem que já conheci. Marcelo passou o dia conhecendo a empresa que agora carregava o nome e a história de sua família. Silvio o conduziu por todos os andares, apresentando cada departamento e cada funcionário.
Havia engenheiros, arquitetos, mestres de obras, secretárias, contadores e assistentes, todos trabalhando com seriedade e dedicação. Sempre que Silvio anunciava que aquele era o neto do fundador, o novo dono, os rostos se iluminavam com respeito genuíno. Uma secretária de cabelos brancos segurou a mão de Marcelo e disse que seu avô sempre tratou todos como família, pagando bem, respeitando horários e se importando com a vida de cada um. Marcelo respondeu com firmeza e carinho que faria o mesmo, pois mesmo sem perceber, havia aprendido com ele. No fim do dia, exausto, mas realizado, sentou-se na sala que fora do avô, observando a cidade pela janela. Ligou para Helena e contou emocionado que a empresa era real, organizada e respeitada, e que honraria o legado recebido. Apesar do silêncio dos pais, Marcelo sabia que agora tinha um propósito maior e alguém ao seu lado que acreditava nele. Nos dias seguintes, Marcelo mergulhou no trabalho, estudou contratos, analisou projetos, visitou obras e conversou com clientes. Quanto mais aprendia, mais percebia que construir fazia parte de quem ele era. Até que um dia, Silvio anunciou uma visita inesperada. Rogério Almeida, pai de Helena. O homem entrou inseguro, diferente do sogro arrogante da noite da humilhação. Sentou-se diante de Marcelo e pediu desculpas sinceras, admitindo que o havia julgado pela aparência, pelo trabalho e pelo dinheiro. Disse que só percebeu o erro quando perdeu o respeito da própria filha. Marcelo ouviu em silêncio e respondeu com honestidade. O que mais doeu não foi a humilhação sofrida, mas o sofrimento imposto a Helena. Rogério reconheceu a culpa e prometeu mudar. Marcelo deixou claro que respeito não se promete, se conquista com o tempo, mas que estava disposto a dar essa chance por amor a Helena. Com o passar das semanas, Marcelo e Helena ficaram ainda mais unidos. Ela o apoiava na empresa, ele a apoiava em seus sonhos. Aos poucos, a família dela tentou se reaproximar com pedidos de desculpa e gestos sinceros. Marcelo aceitou cada um no seu tempo, sem pressa, guiado pela humildade que aprendera com o avô. No aniversário de Helena, ele organizou uma festa simples, reunindo amigos, funcionários e, após muita reflexão, a família dela. O clima começou tenso, mas ao longo da noite as barreiras caíram. Conversas leves, sorrisos sinceros e respeito começaram a ocupar o espaço antes dominado pelo orgulho. Rogério, emocionado, disse que Marcelo era um homem melhor do que ele jamais fora e que sua filha era feliz por tê-lo encontrado. Marcelo respondeu com serenidade que o amor sempre vale mais do que qualquer status ou fortuna. Meses depois, Marcelo e Helena se casaram em uma cerimônia simples e emocionante, cercados de amigos, funcionários e familiares. Ao ver Helena entrar, Marcelo teve certeza de que cada dor e cada humilhação haviam valido a pena, pois o tinham levado até aquele momento. E assim termina a história de Marcelo, o pedreiro que foi humilhado, mas nunca perdeu a dignidade. Se essa história te emocionou, se inscreva no canal Status Bilionários, deixe seu like e ative o sininho. Aqui você encontra histórias que inspiram, emocionam e mostram que a dignidade sempre vence. Nos vemos na próxima história.